Então, eu sigo acreditando que o Brasil ainda é uma ótima oportunidade. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço aqui de debate, onde passamos os principais tópicos da semana, damos uma olhada aqui nos gráficos, Ibovespa, dólar, taxa de juros, e tentamos aí entender o cenário e até tentar projetar alguma coisa para a próxima semana. E que semaninha tivemos, né? Uma semaninha sangrenta, mais uma vez, nas bolsas praticamente no mundo inteiro, inflação pegando solta, não tem jeito, cada vez que sai um índice, ele parece que sai um pouco pior que o anterior, especialmente nos Estados Unidos, e agora na Europa também começou a ter sinais cada vez mais claros de que a inflação está pegando por lá também, e a retomada de aumento de ciclo de juros ainda mais forte do que se imaginava, e é o que tem provocado, num primeiro momento, essa pressão sobre o preço dos ativos de risco. E, ao mesmo tempo, ainda temos um conflito acontecendo, por menos que se fale, se entenda onde possa terminar isso, tem influência sobre o preço de commodities, tem influência sobre o preço de grãos, e uma série de outros fatores aí que acabam atrapalhando um pouco todo o contexto, toda a cadeia mundial. Algumas boas notícias ainda sobre o término de lockdown lá na China, retomada de setores em relação à questão produtiva, mas não foram suficientes aqui para amenizar a questão da pressão sobre os ativos de risco e pressão sobre commodities, tipo petróleo, que chegou a bater aí perto da casa dos 120 dólares o barril. E aqui no Brasil, eu até fiz uma brincadeira aqui para mostrar para vocês, nós estamos tendo a possibilidade de uma inovação, né? Então, o ministro Guedes e o presidente Bolsonaro vieram com uma ideia maravilhosa de, quem sabe, os supermercados, os principais agentes econômicos brasileiros congelassem seus preços até 2023, né? Aí tem essa brincadeira, né? A gente sem óculos enxerga o Guedes, e aí quando bota os óculos, quem tá lá, né? O nosso querido Sarney, né? Para quem for um pouco mais contemporâneo a mim, vai lembrar dos fiscais do Sarney, né? Aquela maravilha de plano econômico, de loucura, né? Que não dá certo em lugar nenhum do mundo, né? Então me surpreende algo vindo do ministro Guedes, que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, e ainda continuo tendo fé no trabalho dele, né? Mas quando ouço essas coisas chega a me arrepiar, né? E mesmo assim os índices de inflação vieram um pouquinho abaixo no Brasil, começa a ter um reflexo, o efeito da questão cambial, devagarinho, a questão do aumento da taxa de juros, todo esse processo começa a trazer um efeito leve, né? Então esperava-se uma prévia inflacionária um pouquinho mais alta do que veio. Então esse é um primeiro sinalizador positivo. Mas, tendo em vista a questão ainda do preço dos combustíveis, que está pegando muito forte em praticamente todos os setores e está influenciando o bolso de muita gente, se tenta N medidas. E entre elas a questão da isenção de ICMS, que está para ser votada, mas tem uma série de dúvidas. E aí eu já vou mostrar no gráfico da taxa de juros para vocês. Tem-se um reflexo ainda um pouco mais negativo nesse item, porque nós estamos falando de quase 70 bilhões de não arrecadação, né? E isso não tem como não pesar no quesito de fiscal, né? Então, deixa eu colocar aqui o gráfico para vocês. Aqui já estou com o gráfico do Ibovespa dessa semana. Reparem que praticamente tivemos 5 dias de pressão vendedora intermitente, com um aumento gradativo de volume, apesar, vou mostrar no gráfico semanal aqui para vocês, o volume, ele ainda não chegou a bater no volume da semana passada, mas com essa subida hoje, especialmente, é com um volume bem acima da média. O ativo perdeu o suporte anterior, que era aqui na casa dos 106 mil pontos, recuperou-se no intraday, né? Ainda não estamos quase fechados aqui no pregão, mas temos um suporte bem importante aqui na faixa dos
praticamente 103 mil pontos, e o suportaço, né, maior de todos aqui nos 100 mil pontos. Aí teríamos praticamente um fundo triplo. Deixa eu colocar o gráfico semanal para vocês terem uma ideia da violência. A sinalização do semanal ainda não indicava um nível de correção como esse. Nós tínhamos a média de 9 virada para cima, a média de 21 lateralizada e a de 55 também. E com uma figurinha de indecisão, um dojizinho após 3 semanas de alta. Então, olhando para o gráfico e para os padrões, esperava-se possivelmente uma correção um pouco mais curta e a possibilidade até de um pivô de alta. Mas não foi o que aconteceu, a média de 9 virou para baixo, foi perdida, e por pouco nós não temos aqui uma barra elefante, né, no gráfico semanal, o que projetaria praticamente os preços lá na faixa dos 103 ou até mesmo lá nos 100 mil pontos, que seria o grande suporte. E aí, o que acontece com o dólar? Né? Vou até deixar no gráfico semanal aqui para vocês também já darem uma olhada no tamanho da barra de recuperação do dólar. Né? Ele volta a fechar acima da média de 9, a média de 9 vira para cima, só que ainda tem a LTB e a média de 21 semanas. Então, estamos praticamente aqui na resistência do semanal. Vamos voltar aqui para o gráfico diário no dólar. E também vamos encontrar a resistência da média de 55, que é a mesma LTB que está desenhada aqui no gráfico. Então, essa faixa aqui dos 5, 503, 504, 505 pode servir sim como uma resistência no curtíssimo prazo, antes de qualquer movimento um pouco mais intenso. Então, conseguimos visualizar suportes no índice e conseguimos visualizar resistências no dólar. Então, são sinais aí que daqui a pouco o movimento pode seguir até ali, e a partir desses números ou desses dados, a gente tem algum tipo de reação. Eu queria também mostrar para vocês o comportamento da taxa de juros, que tendo em vista essas notícias de perda fiscal, né, não teve jeito, né? Olha só o DI, o que acontece com ele sobe, ele passa lá da área dos 13%, e agora com a notícia que talvez seja um pouco mais difícil de passar a questão do ICMS, a taxa de juros aliviou um pouquinho novamente, então, mas ainda bastante alta, com uma pressão ainda muito forte, com taxas, principalmente de títulos privados, oferecendo um upside muito grande. Então a renda fixa ainda está muito boa, né? Então nós temos que ficar muito atento a isso também. Eu queria passar rapidamente com vocês no que está acontecendo nos Estados Unidos, em especial, do mesmo jeito que o gráfico está muito parecido, com uma pequena diferença. A gente volta a testar a região de suporte lá no S&P, no fundo anterior. Os últimos 2 pregões foram de muita pressão vendedora, não foi diferente na Nasdaq, como vocês podem ver aqui também vai testar o fundo anterior. O VIX, que seria o índice do medo, estava numa recuperação boa, volta a flertar lá na região dos 30, e só uma rápida passada para ver o que está acontecendo na Europa, também não está muito diferente. Os últimos 2 pregões, muita pressão vendedora. E tudo isso aqui, basicamente, ainda refletindo a questão inflacionária e, por conseguinte, a expectativa de mais subida de juros e mais pressão sobre a economia e um crescimento mais baixo do que o esperado. Então, esse é o caldeirão, mas eu particularmente, eu olho para a questão brasileira, quando eu vejo os dados que começaram a sair agora, me parece que essa pressão que houve aqui nos nossos preços foram ainda um pouco por influência externa, muito mais por influência externa, quero dizer, do que por questões nossas. E o Brasil ainda permanece como sendo uma alternativa razoável. Nós estamos bastante baratos ainda em boa parte dos ativos. O nosso Ibovespa, nesse momento, ele praticamente não reflete as oportunidades, né? Aquela velha história da média, né? Você coloca o sujeito com um pé no gelo e outro no forno e fica com a temperatura média, né? Então, me parece que nós temos muitos setores que apanharam muito e continuam apanhando. O índice só não caiu um pouco mais em função de Petrobras, Vale, alguns outros ativos um pouco mais resilientes.
Mas tem muito papel, que tem bons fundamentos e apanhou bastante. Então, eu sigo acreditando que o Brasil ainda é uma ótima oportunidade e talvez a gente arranque antes que o restante do mercado. Ao menos na média do ano de 2022, isso já aparece e eu acredito que no segundo semestre a gente continue sendo capitaneado por essa mesma lógica. E você, o que acha? Coloca aqui embaixo para mim, interaja. Eu sempre gosto de trocar essa ideia com todos vocês. E é isso, né? Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá um like e assinem os nossos canais e tenham todos um ótimo final de semana. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!